entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. Ele é, sem dúvida, um dos grandes enxadristas do estado do Paraná. Já foi campeão paranaense em 2012 e campeão dos Jogos Abertos com a equipe masculina em 2010. Estamos falando de Paulo Palozzi, quem eu carinhosamente apelido de Topalozzi, porque, além de ser uma grande pessoa, é um grande jogador e vale muito a pena conferir essa entrevista. Nessa entrevista divertida, ele fala das coisas que o irritam durante a partida, como mascar chiclete, por exemplo, que a gente deu muita risada e acho que vale a pena vocês conferirem também, e fala um pouquinho de como era o xadrez em Araucária no seu início de carreira e como é hoje. Então, acho que vale muito a pena conferir. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, o podcast Xadrez Piraí. E aí, galera, Xadrez Piraí na área, sejam muito bem-vindos ao nosso Charcast, o podcast Xadrez Piraí. E hoje temos a honra e a alegria de conversar com uma das lendas vivas do xadrez de Araucária e um dos grandes nomes do xadrez paranaense aí na história, Paulo Palozzi. Muito obrigado por ter aceitado o convite e seja muito bem-vindo aí para a gente conversar um pouquinho sobre xadrez aí, Paulo. Eu que agradeço aí totalmente o convite de estar participando aí do podcast. E satisfação imensa aí estar em contato com o Maurício, que é um grande amigo meu, e podendo aí contar um pouquinho de tudo que tem rolado aí na minha vida e ao longo de toda a minha história aí com o xadrez. Então, vamos ser redundantes, né? Vamos começar pelo começo. Eu soube, um passarinho aí me contou que você aprendeu xadrez com uma das lendas do xadrez de Araucária, que é o Wesley Santana. Como que foi esse primeiro contato? Era um projeto escolar? Conta um pouquinho pra gente. E aí mais, você tem contato ainda com o Wesley Santana, com a família deles? Como é que eles estão? Certo, o passarinho estava certo. Então, aí cerca de... Poxa vida, quanto tempo já? 20 anos atrás, num projeto que foi um sucesso aqui em Araucária, né? Que não era só realizado com xadrez. Vários e vários esportes eram ofertados, né, as escolinhas, e onde muita criança, muita adolescente tinha oportunidade de estar fazendo aulas e interagindo aí com o esporte da sua preferência. Inicialmente, os meus dois irmãos mais novos, né, o Marlon e o Alisson, descobriram da escolinha de xadrez e entraram. Na época, inclusive, eu participava do vôlei nesse mesmo projeto. E ia bem no vôlei, por incrível que pareça, né? Apesar da altura não ajudar muito na época, eu ia super bem. Acabei começando com o xadrez também, me juntei aos meus irmãos. O meu irmão do meio, o Alisson, acabou não seguindo muito, jogou aí por cerca de um ano, treinou com a gente, mas curtia mais aí o futsal, foi pro lado dele. E eu e o Marlon seguimos firmes, né? Participando aí, vindo a começar a participar de competições e posteriormente, quando a gente já começou a ganhar umas partidas do Wesley, a gente passou a treinar com o Ricardo Guimarães, que na época já vinha treinando o pessoal mais forte aqui da cidade, e posteriormente, né, a quem talvez eu deva quase, não sei dizer uma porcentagem, mas grande parte do que eu ganhei no xadrez, o Ad Williams, né, que foi aí um grande treinador aqui na cidade, que contribuiu muito com tudo na minha vida no que se diz respeito ao xadrez. E vira e mexe ainda converso com o Wesley. O Wesley sempre foi um empreendedor aí também e esteve envolvido em vários negócios aqui na cidade. Atualmente ele está em Palmas, Tocantins, se eu não me engano, e vez ou outra ele vem para cá, as filhas deles ainda estão aqui. O Anderson, né, um grande amigo meu aí e colega de equipe, também tá para lá. Então eles acabaram perdendo aí o envolvimento com o xadrez, né, assim como infelizmente todo o município da Araucária ao longo do tempo, mas faz parte do jogo. E é isso aí com relação a esse início da trajetória. E Araucária sempre teve aí umas famílias, digamos assim, tradicionais, né? O Santana, Palozzi. Eu não lembro de ter jogado com você em torneio.
com o Marlon, acho que também não lembro, acho que eu não joguei. Eu enfrentei Eu enfrentei duas vezes o Anderson. Claro. Eu enfrentei 2 vezes o Anderson. Acho que empatamos uma e eu perdi uma outra. E joguei com a Francelli também uma vez. E essa eu consegui, tive um êxito lá, cometer um deslize, assim, o que pra mim foi muito. Eu fiquei muito feliz, porque na época que eu joguei com a Fran, ela tava no auge. Ela tava muito bem, sabe? Claro. Mas eu vou comentar um pouquinho depois pra frente ali. Se nós viéssemos a ter jogado, seria um embate épico, né? Maurizovic, Topalozzi. Épico talvez por os nomes, assim, tal, mas tipo, não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance de enfrentar o Paulo. E o cara é muito firme nas posições. E até você tocou no nome do Ad Williams, e com certeza tá na minha agenda para convidá-lo também, porque Ad Williams é um nome extremamente importante no xadrez paranaense. Né? Ele já esteve envolvido com várias equipes, Araucária, acho que Cascavel ele treinou um tempo ali, sem falar que nos torneios ali sempre muito fortes do Clube de Xadrez de Curitiba, ele está sempre ali prestigiando, e eu mesmo já prestigiei, já presenciei algumas partidas entre você e o Ad Williams, são sempre partidas muito duras, né? São sempre partidas muito duras ali. Para ele também, mas é que... O meu histórico com o Ad Williams é traumático, né? Então, assim, sendo ele aí o professor, a gente acaba aceitando melhor, mas, assim, se eu não me engano, 6 ou 7 partidas que eu joguei com a Ad Williams em torneios oficiais, eu ganhei uma e perdi as outras. Essa foi eu não sei se existe isso, ou é mito, ou realidade, eu não sei, mas, tipo, a impressão que dá é que sempre tem aquele jogador que parece que o jogo dele se encaixa melhor contra a gente, né? No meu caso, muita gente. Na verdade, o Ad Williams ensinou, né, bastante, mas ele deixou alguma falha comigo que ele sabia explorar, entende? Eu acho que é isso. O pulo do gato ele mostrou, né, pô? O pulo do gato ele mostrou, né? Mas é isso aí. Mas assim, Paulo, traçando, digamos assim, um paralelo, uma linha do tempo, como que era o xadrez em Araucária, no Paraná, na época que você começou a jogar? E como que é agora? Como que você está vendo agora essa situação do xadrez? Claro, tem essa questão da pandemia e tal, mas como que você vê essa situação hoje, naquela época que você começou e agora? Olha, não só o xadrez, mas o esporte, de modo geral, ele sempre oscilou muito aqui em Araucária e com uma relação direta com a política, obviamente, né? Então, na época em que eu comecei a jogar e até o momento aí, talvez, que a gente ganhou os Jogos Abertos, né, em 2010. Então, assim, digamos que nesse período do ano de 2000 a 2010, que foi, assim, talvez o auge, né, do crescimento do xadrez em Araucária, a cidade estava muito forte, né, investindo no esporte. Havia muitas e muitas perspectivas interessantes para aqueles que se destacavam e para a categoria de base e tudo mais, né? Mas sempre houveram algumas brechas estranhas, principalmente com relação à política, algumas coisas que acaba enfraquecendo o esporte no momento que ele devia só ser ainda, né, melhor, mais fortalecido. Então, eu sou uma pessoa que elogia muito o trabalho que foi feito aqui, mas que também critica os pontos fracos, né? Então, por exemplo, meu irmão mais novo, ele foi campeão brasileiro, ganhou uma vaga para o Mundial e acabou não conseguindo jogar esse Mundial na época na Grécia, né? Não me lembro exatamente o ano, mas por volta de 2003, 2004, sabe? Categoria de base. Ele ganhou um Mundial sub-10 ou sub-12, não tenho bem certeza. E assim, em anos de política, momentos que tinha tudo para dar certo, né? Acredito que não era um investimento nada expressivo para uma cidade como Araucária, e acabar não conseguindo. Esse tipo de coisa sempre foi cutucando a gente como atleta, sabe? Porque o xadrez é um esporte caro, digamos, de você atuar, né? De você jogar constantemente, viajar e tudo mais, e que a gente depende muito da cidade, dos patrocínios para estar levando adiante, inclusive mantendo a alta energia, que eu acho crucial, porque
já é um jogo tão difícil, tão desgastante, onde é muita porrada, né, para pouco sucesso, digamos assim, e ainda assim a gente tem que se preocupar como atleta com os fatores políticos e organizacionais. Eu acho que sempre foi um empecilho, sabe? E sempre foi algo que, como eu comentei contigo, sempre teve oscilando, né? Então, qual que é o cenário hoje? O xadrez, infelizmente, morreu na cidade, assim como a maioria dos projetos de incentivo ao esporte, né? Eu não sei mais de programas como o Bolsa Atleta, que teve aqui um grande momento. Apesar de eu não estar mais envolvido hoje em dia, eu sei que o pessoal está mobilizando para tentar ressuscitar o Clube de Xadrez Araucária, realmente colocar ele na ativa novamente, de repente criar projetos para reiniciar aí com as categorias de base e tudo mais, mas aquela fase dourada, infelizmente, realmente se perdeu, né? Foi definhando aos poucos e, curiosamente, com o nosso auge, né? Ganhar os Jogos Abertos do Paraná com uma equipe totalmente da cidade, visto que diversas outras equipes, como Maringá, por exemplo, que foi, né, que sediou os jogos nesse ano, equipe fortíssima. E quando a gente esperava o boom, todo o apoio da cidade, foi aí que simplesmente ele desapareceu, né? Então, são coisas assim que ao longo do tempo foi meio que desanimando mesmo, sabe? Com relação ao xadrez, justamente por todos esses fatores que eu te falei. Mas é isso aí. É uma pena ouvir isso, porque, veja, até emendando pegando o gancho ali que você falou, que seria o próximo comentário meu. Eu tenho duas lembranças muito fortes de Araucária, de xadrez Araucária, que uma foi dia 29 e 30 de maio de 1999, que foi um torneio que foi feito em comemoração ao Dia do Enxadrista. E acredito que você devia ter uns 10 anos nessa época, 9, 10 anos. Foi o ano que eu comecei a jogar. Exato. Então, e eu fiz um campeonato muito bom. As 3 primeiras rodadas eu joguei, nem eu esperava que eu estivesse jogando tão bem. E na quarta rodada eu enfrentei um jogador muito forte de Santa Catarina, Cruyff Petri, eu lembro o nome dele até hoje. E a partida, eu estava melhor na partida durante todo o tempo, e chegou um determinado momento ele conseguiu equilibrar. Tipo, eu tinha que jogar um cavalo F1, joguei um bispo F1, mas a partida ainda está igualada. E eu fiquei muito bravo da forma que eu perdi, porque eu faltava uns 5 minutos para o meu tempo acabar, e era aqueles relógios raiz, né, vamos dizer assim, né, os analógicos, e a seta dele não caía, tava lá no vermelho, tava gritando para cair, e não caía, eu ficava louco com aquilo, sabe? Mas não cai a seta do homem, né? E aí ele fez um lance interessante, eu tive que gastar essa gordurinha, tive que queimar um pouco essa gordura, e aí fiquei mal no tempo também. E aí, cara, eu tô com uma posição muito boa, não é uma posição assim, tipo, tá ganha, mas é uma posição que eu consigo ganhar, entendeu? Eu consigo melhorar, a posição já tá boa e eu consigo, eu enxergo ali uma possibilidade de ganho. E aí caiu meu tempo. Cara, eu fiquei muito bravo. Aí eu desanimei total. E aí as outras 2 partidas foram desastrosas, assim, sabe? Mas eu fiquei muito bravo, porque depois eu fui ver o rating do cara. Né? Sim, aí depois eu fui ver o rating do cara, porque eu só vi com quem eu jogava e não vi o rating dele. E ele tinha acho que tinha quase 2.200 de rating, né? E eu nem rating tinha. E aí eu consegui fazer uma boa partida, mas assim, do jeito que eu perdi, eu fiquei muito bravo. Uma outra partida que eu perdi faz muito tempo, acho que foi nos Jogos Abertos em 2000, 2001, que eu joguei contra o Bolívar e perdi no tempo também. Mas ali a partida estava mais pelo lado dele, mas foi uma bela partida. Foi a última partida daquela rodada e tal. Enfim, mas eu tenho uma lembrança muito forte desse torneio de 99, e a outra lembrança que eu acho que todo mundo lembra é da fantástica vitória de vocês lá em 2010, em Maringá. Na época a gente estava só com a equipe feminina e a gente não ganhamos, né, o feminino, mas digamos assim que a gente foi a equipe, tipo, as meninas foram as meninas travessas dos jogos, porque elas tiraram muito ponto das equipes grandes. Inclusive Maringá tinha montado uma super equipe, né? A Joara Chaves perdeu para Jaqueline Gimene e tal, e foi um negócio assim, surreal, a gente tirou ponto assim e tal. Eu não sei se a gente não tirou geral do Maringá por causa desse. Caramba. Entendeu?
Não tenho certeza, mas as meninas foram bem, entre aspas, assim, digamos, travessas, né? Tiraram um ponto das equipes grandes ali, e eu gostei, foi bastante. Mas assim... O Ad Williams já tava... Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa conquista de 2010, porque veja bem, eu que não tava na equipe, eu fiquei contente por vocês, pela vibração e tal, então eu devo imaginar vocês que foram ganhadores, porque vamos e venhamos, ganhar os Jogos Abertos do Paraná não é tarefa fácil. A gente ganhou com o feminino em 2017 e por um ponto nós ganhamos. Então eu imagino para vocês como é que foi ali. Um adendo aí ao desempenho, né, do time feminino de Piraí nesse ano. O Ad Williams sempre comentava com a gente, se não ganhar o torneio, pelo menos arruine o torneio de um favorito. Faz todo sentido do mundo, diga-se de passagem. Claro! Você mantém a energia em alta, né? Mesmo que não dê para ganhar o torneio. Sim. Não, esse ano foi incrível, porque a gente vinha, né, com uma sequência de jogos com muito bons resultados, né? A gente nunca teve a melhor equipe, mas a gente teve uma equipe sempre muito uniforme, com digamos assim, com potencial para dar trabalho e ter resultado em todos os tabuleiros, sempre, né? E com a piazada da cidade, sempre com as nossas estratégias e brincadeiras de alojamento. E nesse ano não foi diferente, né? A gente foi tocando o torneio, fazendo nossa estratégia, tivemos muitos bons resultados já nos individuais, né? O que dá aquele gás para começar o torneio firme, né? Então, nesse ano eu cheguei no torneio de rápido, ganhar o rápido em cima do GM Sandro Mareco, né? O que foi um resultado também espetacular. Eu empatei a partida com ele, acabei ganhando no critério de desempate. E isso foi... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Imagina. Claro, né? Então, isso já foi minando, mas a gente, em momento nenhum, até, digamos, a última rodada do torneio, isso foi algo que a gente conversou depois, a gente não estava se dando conta de que a gente estava prestes a ganhar o torneio. A gente estava levando o torneio como todo ano, né? Já era o meu 7º ou 8º Jogos Abertos. Eu comecei bem cedo a jogar esse torneio, era disparado meu torneio favorito, e era ação, né, e tudo mais, jogar com os amigos, sem nenhum tipo de pressão de resultado, né? E isso foi muito legal, porque quando a gente se deu conta, a gente estava realmente na penúltima rodada do torneio e a gente começou a fazer conta, o Wesley, o Júlio sempre, né, com as suas calculadoras aí, vendo o que precisava, o que faltava. E a gente se deu conta que se a gente ganhasse o match de Umuarama na última rodada por pelo menos 3-1, a gente ganhava o torneio, sabe? E o Umuarama tava com uma equipe bem sólida e não ia ser tarefa fácil, mas aí foi aquela hora de dar o sangue mesmo, né? E a gente acabou conseguindo. Se eu não me engano, foi aí 3,5 em cima de Umuarama e a gente levou o caneco. Foi, assim, surreal mesmo. Surreal, principalmente por todos esses fatores, né? Porque eu sempre fui um grande apreciador de... Nada contra contratar e tudo mais, mas eu sempre valorizei muito jogar com o time de casa, com os amigos e tudo mais, né? Então isso sempre foi um diferencial para mim mesmo, Paulo Palozzi, sabe? Sempre achei isso fantástico e parece que tem uma energia diferente quando você tá jogando dessa forma, né? Em casa, com os seus amigos e tudo mais, né? Então, esse resultado foi disparado mais memorável aí da minha trajetória no xadrez, com certeza. Eu lembro que foi uma comemoração bem efusiva, né? Vocês se abraçando lá, acho que foi em frente ao palco e tal. Foi bastante emocionante, cara, assim, pelas circunstâncias, porque, claro, com todo respeito, no papel tinham equipes ali mais fortes, né? E tal, claro! Né? A gente estava bem longe de ser os favoritos nesse ano, com certeza. Mas talvez até pela pressão que tá do outro lado, digamos assim. Exato. Vocês foram ali quietinho, né? Comendo pelas beiradas e de repente conquistam um grande resultado. Exato. Coloca um grande resultado nisso, porque
Ó, para você ter uma ideia, claro, vocês ganharam, a gente ficou em terceiro em 2019 com a equipe masculina, e o Nemeth e o Álvaro jogaram pra gente esse ano, e a gente ficou em terceiro, ficou Ponta Grossa, que é uma baita equipe, né? Claro. Daí segundo ficou Maringá também, que é uma baita equipe, e em terceiro ficou Piraí do Sul. E tipo, o Nemeth falou um negócio bem interessante, ele falou, Maurício, nós somos os primeiros dos mortais. Porque a equipe as outras equipes eram muito fortes, mas ainda conseguimos arrancar pontos dele. Não teve um único que a gente perdeu. Acho que a gente perdeu só para Maringá e Ponta Grossa mesmo, mas ainda arrancando pontos. E as outras a gente. E tinha equipes ali, Londrina teve uma baita equipe. Você entendeu? Sim, justamente. Londrina teve uma baita equipe. Campo Mourão tava uma equipe muito boa. Exato, e a gente conseguiu um terceiro lugar ali que foi surreal. Era a equipe titular era o Álvaro, o Nemeth, o Jefferson e o Sérgio Busquete. Certo. E aí, mas era... Conseguiu. E de novo, vale observar com a composição dessa equipe, né? Quando você tem uma certa uniformidade na equipe. Exatamente. Né? E isso é muito poderoso num torneio por equipes. Sim, e o que foi mais legal, que muita coisa legal aconteceu pela primeira vez. Por exemplo, foi a primeira vez que a equipe masculina conseguiu o pódio. Acho que foi a primeira vez que o Álvaro ganhou do Bolívar nos jogos abertos e tal. Então, nossa, e o Nemeth tava infernal, cara. O Rick Nemeth tava jogando assim, o fino, sabe? Ele tava muito bem. Legal. Se eu não me engano, acho que ele ganhou rápido, se eu não me engano, no tabuleiro dele. Então foi muito bacana. E a gente ficou em terceiro também. O Nemeth sempre foi um grande oponente do meu irmão mais novo nos torneios de base, sabe? Então eles tiveram aí, acho que algumas partidas aí ao longo da história, da carreira deles. Show de bola. Sim. Foi incrível. E 2017 que a gente ganhou, e 2017 a gente ganhou com o feminino, digamos assim, principal adversário que a gente sabia que enfrentar era São José dos Pinhais. E no critério de desempate, no caso de empate, o primeiro critério não era o primeiro, mas era um dos primeiros critérios, era melhor tabuleiro 1. E aí eu coloquei a Ellen, Larissa Baio, no tabuleiro 1, e aí ela arrebentou, foi muito bem e tal, e aí a gente ganhou por 1 ponto. Você imagina? Caramba! Foi 1 ponto, foi surreal. Daí a gente conseguiu ganhar o convencional, e aí esse 1 ponto a mais fez muita diferença. E a equipe de São José sempre foi muito forte, né? A Kim, a Bruna, a Lara Malanovski que estava jogando naquela época. E, enfim, e foi muito bacana, foram uns momentos bem legais, assim. E assim, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é um jogador extremamente experimentado e participou de vários eventos, um dos eventos que talvez você tenha, acho que marcou bastante, foi você ter ganho o torneio da Hebraica em São Paulo, que geralmente sempre é um torneio muito forte, que foi em 2011. Conta um pouquinho pra gente se você tinha alguma expectativa, você se preparou bem para esse campeonato, porque assim, pelo que eu tava vendo no histórico, você pegou jogadores ali muito fortes, e acho que você não teve nenhuma derrota, né? Acho que foram 2 vitórias e 4 empates. Então, Exato. Cara, o torneio da Hebraica é muito tradicional do estado de São Paulo. Como que foi esse torneio lá? Como é que você descobriu? Você foi convidado? Ou você acompanhou e tal? Enfim, fala pra gente. Eu sempre fui muito amigo dos meninos de São Paulo, como o MF Abdala, o próprio Teral, né? Também o GM Iago, que apesar de não ser de lá, né? Sempre tava por lá jogando um torneio ou outro, né? E nessa de contato com eles, eu acabei sendo convidado para participar do IRT da Hebraica nesse ano. Acabou não sendo, inclusive, o único ano que eu joguei. E, assim, foi muito legal porque até esse momento eu não tinha ainda participado de um RT fechado, né? Então foi uma experiência muito legal você saber exatamente com quem vai jogar, de que cor vai jogar e tudo mais. E
acabei até nesse ano ficando hospedado na casa do MF Luiz Abdala, então foi uma semana de imersão total no xadrez, né? Então a gente acabou podendo preparar muita coisa junto, estudar muita coisa junto, jogar muita partida de ping e tudo mais, sabe? E eu acho que esse foi o principal fator que me colocou assim no modo de combate perfeito para aquele torneio, sabe? Porque eu consegui descansar na medida certa, ter a concentração necessária para, né, expressar talvez o melhor do meu xadrez naquele torneio, e estratégia, porque um IRT fechado é uma competição de muita estratégia, né? De avaliar bem se é preciso arriscar para tentar ganhar uma partida que às vezes se tá só um pouquinho melhor. E assim o torneio se desenrolou de uma forma em que na última partida, com um empate, eu era campeão, sabe? E como você falou, né, eu acabei saindo invicto desse torneio e ganhei uma quantidade expressiva aí de rating para nos anos seguintes até poder estar conquistando aí o meu título de MF. Então, assim, foi um torneio muito, muito expressivo para mim, o RT da Hebraica. Se eu não me engano, em 2011 mesmo, sabe? Então, basicamente, foi essa a composição e a configuração aí no desenrolar do torneio. Eu não sei se você vai lembrar, e acho que, se eu não me engano, acho que foi num torneio, inclusive, que você ganhou, que acho que é um torneio bem importante para você. Se eu não me engano, 71ª edição. Era um torneio em comemoração aos 71 anos do Clube de Xadrez Curitiba. Exato. E eu não sei se você lembra, mas eu acho que foi nesse que eu perguntei para você quanto tempo você estudava por dia, por semana, e aí você falou assim: Maurício, eu estudo mais ou menos uma meia hora por dia. Eu ainda perguntei, mas só meia hora? Aí você falou, mas é meia hora de xadrez. Eu não tenho nenhum tipo de distração, é meia hora de xadrez. E é realmente isso, Paulo. É realmente isso. Você fazia, isso, exatamente. Assim? Lembro sim, 2019, né? O IRT, 71 anos. Esse, junto com os Jogos Abertos, aí o torneio que eu mais fiquei feliz de ganhar. Esse mais como conquista pessoal, né? Primeiro porque foi a primeira vez que eu ganhei do Ed Williams. E também, lógico, uma ótima lembrança, né? Uma ótima lembrança, né? Eu também tive uma vitória importante contra o Krikor nesse torneio, que foi uma partida muito, muito boa. Então, né, esse torneio aí, a importância dele, além do título, obviamente, de estar jogando no Clube de Xadrez de Curitiba, que sempre foi um local que eu valorizei demais pelos amigos e por todo o aprendizado lá. Nesse torneio, eu empatei com o MI Rodrigo Desconze, vinha ganhar do Krikor, que, se eu não me engano, na época ainda não era GM, mas estava prestes a conseguir o título. E também foi minhas primeiras vitórias em cima do Ed Williams e do Jomar Egorov, aí com quem eu tive várias e várias partidas aí com vitórias e derrotas sempre bastante agudas, sabe? Então foi um torneio realmente incrível, um torneio muito, muito legal mesmo. E sim, esse sempre foi sempre tive uma vida muito corrida, né? Conciliando várias coisas junto com o xadrez, trabalhando desde muito cedo, até com aulas de xadrez, posteriormente com inglês. Mas a constância, né? A constância sempre foi digamos, a minha cartada com o xadrez. Pouco tempo, mas todo santo dia, sabe? Então, a não ser nos meus 2 primeiros anos, que eu realmente estudava muitas horas por dia, quando eu peguei amor mesmo pelo xadrez, tinha até problema na escola por causa de xadrez ali, pelos meus 11 para 13 anos, meu pai falava, você estuda ou você vai parar de jogar xadrez. Depois, digamos que no meu principal crescimento como um jogador já mais forte, foi realmente uma boa constância. Estudar cerca de 20 a 40 minutos, mas todo dia. Todo dia era sempre o segredo. Porque o Williams mesmo falava muito pra gente de que adianta você estudar 3 horas um único dia por semana. Isso é muito mais ineficaz do que você, às vezes, estudar 10 minutos por semana, sabe? E isso eu vejo que dá resultado no xadrez, hoje como professor de inglês, isso dá muito resultado no idioma, e até hoje como atleta da escalada, a constância, novamente vencendo assim o que me faz evoluir dentro do esporte, sabe?
Então, realmente sempre foi por aí, a minha estratégia de estudo. É interessante, não. Mas se deu certo para você, se fizer direitinho, pode dar certo para outras pessoas também, né? Claro. Só voltando um pouquinho, Paulo. Nós aqui, pelo menos as nossas equipes de Jujubes principalmente, a gente sempre via os jogos da juventude e depois, quando a gente começou a participar com mais frequência nos jogos abertos, a gente achava que eram as cerejas do bolo. A gente participava de vários eventos no ano e tal, mas a visão nossa era, vamos jogar esses torneios para a gente se preparar para as equipes no Jujubes e no Japs. E nessa época em Araucária ali, né, nessa época dourada, digamos assim, vocês também tinham essa expectativa de Jujubes, até porque nessa época vocês sempre eram favoritos, principalmente em jogos da juventude. E a equipe feminina, acho que sempre foi favorita em tudo também, né? Teve uma época aí que... por falar nisso, tinha uma menina que eu acho que ela jogava por Araucária, e eu procurei ela no Instagram, procurei no Face, não achei, se eu não me engano, era a Jéssica Dobrezinski. Eu não sei se ela era... ela continua por Araucária, você sabe dela? Porque ela era um jogador fantástico. Ela é de uma família muito tradicional daqui, e eu acredito que ela continua assim, né? Ela acabou virando médica, né? E, infelizmente, já pelo menos uns 10 anos, ela já se afastou bastante do xadrez. Até acredito eu que por conta aí da questão profissional com a medicina. Não que nessa seja uma necessidade, mas acredito que talvez tenha sido um dos motivos. Mas a Jéssica talvez tenha sido a jogadora araucariense com os resultados mais expressivos, até em questão de números de títulos nacionais e partidas com diversos jogadores muito fortes, sabe? Desde muito nova, ela já disputava, junto comigo, a categoria absoluta da Copa Araucária de xadrez, que foi um torneio muito importante para o nosso crescimento aqui. O Ed William sempre recomendava que a gente jogasse o absoluto e não as demais categorias. E eu lembro que eu e a Jéssica, a gente sempre escutava esse conselho. E ela, desde os primeiros torneios que eu me lembro, ela já tinha muitos bons resultados com diversos jogadores fortes, sabe? Então, sem dúvidas, mas com ela já não tenho contato faz alguns anos aí, sabe? E eu lembro que, nossa, ela me interessava. Eu acho que ela tinha um pouquinho mais de dificuldades no relâmpago, mas ainda assim, pela força dela, ela acabava tendo ótimos resultados ali e tal. Mas assim, vocês sempre vocês criavam expectativa assim nos jogos, ou ficava aquela, nossa, tá chegando os jogos da juventude, ou tá chegando os jogos abertos? Esqueci dessa parte, com certeza. Assim, em termos do espírito de competitivo, pra gente, o Juventude e os abertos sempre foram a mesma coisa. Com a diferença só dos oponentes mesmo, né? E claro, quando a gente passou a jogar os abertos também, era ainda mais interessante, porque a gente jogava com jogadores ainda mais fortes, né? Que era sempre uma coisa muito legal pra gente. E já nos jogos da Juventude, sempre era o torneio principal, porque não só como atleta, mas, digamos, é o torneio onde os resultados são mais interessantes para a cidade também, né? Até muitas vezes manter um programa de incentivo ao esporte depende de resultados esportivos também, né? Então a gente sabe muito bem que ter resultados é sempre muito bom. Não é à toa que as cidades até contratam atletas, né? O que é plenamente explicável diante desse cenário, né? Então, assim, por mais que a gente não tivesse muito preocupado com o fato de que iria promover ou não o nome da cidade, era sempre uma competição em que as expectativas estavam muito em alta, né? Até porque, diferente da maioria das competições, envolvia o xadrez rápido, o xadrez relâmpago e todas as modalidades de xadrez, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito impactante nos torneios por equipes, que você não tá jogando só pra você não tá jogando uma única modalidade, né? Você tá, o teu amigo tá dando o melhor dele também para configurar um bom resultado junto com o teu, né? Então, eu sempre gostei muito disso, desse lance de sua partida somente não ser o mais importante, porque o xadrez é bastante individualista de modo geral, né? E os torneios por equipe realmente faz a gente se sentir como, sei lá, a sensação de quando eu jogava vôlei dos poucos campeonatos que participei também, aquela coisa de... É o grupo que importa, não é uma partida só, né?
Então, eu acho que isso é marcante demais, esses torneios por equipe, e que faz deles tão esperados, né? Então, queridos aí por todos os atletas, imagino eu, sabe? E na verdade nós somos privilegiados, Paulo, porque eu acho que, não sei se está sabendo, mas vão acontecer mudanças extremamente drásticas nos jogos esse ano, se é que eles vão acontecer, né? Tanto no Jojubes como no Japs, eles vão ser realizados em um único dia, sabe? Caramba! Um único dia, se realmente acontecer. Mas eu sou sincero, eu sou meio descrente nesse sentido. Eu acho que essa época dourada que nós vivemos, que participamos de tantas competições aí com 5, 6 dias, eu acho que não vão voltar mais. Acho que tão cedo, pelo menos, não. Você entendeu? Porque ano passado, na verdade, já era para acontecer em 3 dias. Né? E esse ano também era para acontecer em 3 dias. Depois, se eu não me engano, eles baixaram para 2 dias. E por último, é um dia só. E eu ainda acho que não está bem claro se realmente vai ser um dia só, se vão ser regionais, enfim, ou se vai ter uma única final. O regulamento dos jogos oficiais ainda não foram publicados. Eu acredito que por esses... Geralmente, em anos anteriores, março, abril, ele já estava publicadinho e tal. Mas é que, assim... a gente tem que entender também o lado de quem organiza o esporte no Paraná, que realmente não tá fácil, né? Essa questão sanitária aí acabou com muita coisa, e eu acredito que eles querem realizar alguma coisa de alguma forma. A gente vai aguardar essa questão aí, então. Tem 2 lados disso, né? Que um deles é manter a tradição de realizar os jogos. Eu acho que isso é bacana, por mais que tenha que, né, se ajustar ao momento, né? Ter aqueles jogos durante toda uma semana, todo o planejamento, toda a estratégia, né? Mas eu acho que é melhor do que ainda não ter os jogos, sabe? Eu acredito que manter a tradição, manter os vivos, seja lá como for, né, que venha a ocorrer, né? Acho que ainda é melhor do que de repente aí ter que acabar cancelando, né, e coisa e tal. Mas não tava sabendo, não. Mas assim, pra gente bater o martelo, se vai ser realmente isso, como vai ser, só a hora que realmente sair o regulamento, né? Vamos esperar aí que... Certo. E que também seja realmente, se tiver que ser, que seja só esse ano, e nos próximos anos a gente volta a ter uma normalidade, que os jogos voltem a ser aquela competição ali de alguns dias e tal, pra gente poder se preparar e, enfim, aproveitar. Deixa eu perguntar para você, acho que, não sei se você lembra, eu não sei se foi a primeira, mas acho que foi uma das primeiras competições do Paraná, em 2013, que valeu o rating FIDE de xadrez relâmpago. Logo que a FIDE começou a fazer, né, valer os ratings FIDEs e tal, de relâmpago rápido, acho que a primeira competição do Paraná, ou uma das primeiras, foi a Copa Mequinho, aqui em Piraí, 2013, e você ganhou essa Copa Mequinho aqui, você fez 9-9, que foi um torneio sensacional. O que você lembra dessa competição? Acredito que você tenha gostado de participar, porque o torneio estava um torneio forte. E você fez 9-9, cara. Foi muito expressivo para mim. Até porque, apesar de sempre ter dado muito trabalho, sempre ter gostado muito de jogar xadrez relâmpago, eu nunca me considerei um jogador excepcional de xadrez relâmpago, sabe? Aquela coisa de... É uma polêmica, né? De que quanto mais rápido o xadrez, mais o jogo, digamos, perde a qualidade, né? E eu sempre fui um jogador que usou bastante tempo e tudo mais, por mais que eu tenha tido algumas partidas interessantes em que acabei enrolando alguns adversários e tudo mais, né? Mas essa competição foi muito, muito legal por esse fator que, de novo, né? Volta àquele ponto de você joga sem expectativa, você joga tranquilo, você joga relaxado, né? E que tinha vários jogadores muito bons de relâmpago nessa competição. Um deles que eu sempre considerei muito, que até teve na equipe de vocês aí, o Jefferson Barbosa, se eu não me engano, estava competindo nesse ano também. Era um jogador muito bom. E que, de repente, a coisa foi desenrolando de uma forma que eu fui ganhando uma partida atrás da outra, competição muito legal, espaço bacana, muito, muito bem organizada. Então... diversão pura, ainda mais quando dá tudo certo dessa forma, sabe? Então foi um torneio muito legal. Eu lembro que você foi o campeão, segundo foi o Pablo Acosta,
É o argentino mais paranaense do Brasil. Mais para exato. E o terceiro foi o Murilo, o Salustiano. Salustiano, né? O Murilo. Foi muito bem no torneio, Sim, muito bem mesmo. Ele falou, Maurício, me surpreendi aqui. Me surpreendi aqui. Aquele jeitão dele, sempre divertido. Deixa eu mudar a chavinha, Palozzi. Infelizmente, em 2003 também vocês perderam um grande amigo, companheiro de equipe, uma pessoa sensacional, querida por todos, que foi o Euclides. Como que vocês receberam essa notícia e como é que era o teu relacionamento com o Euclides? O Euclides, cara... O Euclides foi talvez um dos melhores amigos que eu já tive, sabe? O nosso envolvimento no xadrez aqui ia além de tudo, assim, a gente estava envolvido em muita coisa junto, sabe? Nas partes de treino, nas partes de até estilo, né? O jeito de jogar xadrez, compartilhando aí de um xadrez mais romântico, esse apelo pela tática e tudo mais. E até a questão de embates pessoais, vitórias e derrotas contra o Euclides. Então, assim, a gente estava sempre junto em situações dentro e fora do xadrez, sabe? A gente tinha muito, muito, muito contato mesmo. E era realmente um irmão, assim, no nível dos de sangue ou mais até, sabe? E quando aconteceu, cara, foi totalmente inesperado, porque ele sofreu esse acidente de moto e ele se machucou, mas ele estava estável, né? Ele estava relativamente estável, a gente recebeu a notícia, ele estava no hospital, a Janaína, que era namorada dele na época, falou pra gente que ele estava estável e tudo mais, e que fora de risco, tanto que eu nem fui visitá-lo no hospital, aquela coisa de melhor amigo, né? O melhor amigo é o que você menos vê em muitas situações, né? Ou que você menos se preocupa com ele, sabe? Porque vocês vão estar ali junto no dia seguinte, né? E no dia seguinte eu acabei viajando para o norte do Paraná, até para a região de Moarama, onde eu tenho meus avós, e daí recebi a notícia, sabe? Até não consegui voltar a tempo e tal, mas que não sou um cara muito de ter aquela última imagem de uma pessoa, ainda mais como foi o Euclides para mim, então é algo que eu não lamento tanto na minha relação com ele. Eu prefiro ter a imagem que eu tenho hoje dele na minha cabeça, sabe? E, cara, foi, assim, um dos grandes fatores que ajudou a desestruturar a minha presença no xadrez competitivo, assim, sabe? Essas questões políticas, a morte do Euclides e a perda do contato, posteriormente pandemia, sabe? Porque aí já fazem 3 anos que eu não participo de uma competição de xadrez oficial. E é isso, né? Amo o esporte, gosto demais de xadrez, pretendo um dia voltar a jogar e tudo mais, mas tem coisas que deixam a jornada bem mais difícil. E essa foi disparado, talvez a pior aqui, sabe? E é isso aí, porque é aquela coisa, né? Sempre o time muito unido, né? Sim. Era uma pessoa... Cara, eu nunca tive muito contato com ele. A turma da Araucária que eu tinha mais contato era com o Sli, né? O Anderson e tal, e depois com você. Sim. Mas assim, as poucas vezes que eu conversei com ele, era uma pessoa tão educada, tão doce, tão agradável de você conversar, sabe? E quando a gente recebeu a notícia, porque, pelo menos, eu tenho certeza que você também, mas tipo, eu considero o xadrez uma grande família. Né? Claro. Então, quando uma pessoa dessa, infelizmente, parte, a gente... É um baque, né? É um baque, pô, o cara companheiro aí, né? Tava Claro. Pô, cara, É um aquilo buraco, né? É um buraco, foi bem chocante e tal. Mas que ele esteja aí num bom lugar e Claro. que, né? Mas foi uma coisa chocante. Não, sim, uma coisa até, né, a gente sempre fala, né, todo cuidado é pouco enquanto a gente tá vivo, né, porque é uma coisa até boba, ele sempre andava de bota, né, e ele caiu numa rotatória, um tombo bobo, sabe, caiu ali, nada demais relativamente, né, sofreu ali, se machucou, lógico, quase todo tombo de moto o pessoal se machuca, e assim, a gente recebeu rápido a notícia de que tava tudo bem, sabe, que não era nada demais, né.
mas, se eu não me engano, ele teve um pulmão perfurado aí, sabe? E isso que acarretou gerando problemas que não tá muito bem dentro do controle, que talvez não foram, talvez até diagnosticado com precisão, sabe? Mas a gente não tem, não é jogar culpa em nada, nem, né? É simplesmente uma pena aí, algo sem tamanho mesmo pra gente. Como você falou, é um buraco que fica, né, cara? Foi uma fatalidade, né? Fatalidade, com certeza. Bom, vamos voltar aqui. Queria que você falasse agora, talvez, a tua maior conquista, que foi ser campeão paranaense, um estado que tem excelentes enxadristas, né? E aí temos os grandes campeões aí, o Hernani, o Jomar, né? Oliva, o Carlos Martins, o Vitório Chemin e tal. E você tá nesse hall aí, digamos, tá no panteão dos campeões paranaenses, né? Conta um pouquinho como é que foi esse campeonato e tal. E quando em que momento você sentiu, cara, eu consigo, vai dar pra ganhar isso aqui, Como é que foi essa épica conquista aí? Essa conquista épica foi um pouco mais a flor da pele, assim, eu diria, porque até a última partida eu ainda podia perder o título, né? Claro, como são muitos torneios de xadrez, né? Que eu joguei aí com meu amigo William Cruz, né? A última partida, eu precisava do empate para ser campeão. E foi um torneio muito bom, um torneio assim de muita dedicação, que eu enfrentei jogadores como o Marcel Tiama, né? Fortíssimo aí, sempre participando dos paranaenses, o próprio Jomar, Bolívar, Carlos Martins. Foi um ano que estava muito forte o torneio, né? E talvez tenha sido, além de o meu título mais importante, principalmente aqui no Paraná, sem dúvidas, talvez um dos torneios que eu melhor joguei também, sabe? Porque eu sempre tive um xadrez, assim, que eu considero não muito correto. Eu nunca tive muitos torneios com muita constância em qualidade de partida. Mesmo partidas que eu ganhava, assim... Você gostava da bagunça no tabuleiro ali? Gostava da bagunça no tabuleiro, né? E isso tem uma série de riscos, né? Então, como o meu principal meio de treinamento sempre foi análise de partidas, isso vindo já lá do Advinas, né? Resolução de problemas que estavam dentro de partidas e tudo mais, era um hábito forte nosso, sempre analisar todas as partidas de um torneio. Isso permaneceu até depois que a gente parou de treinar com a Williams, né? E a gente sempre encontrava muito erro nas partidas, ainda mais com a geração aí dos computadores, né? Que tornou isso mais fácil e mais doloroso também. E você mais vê evidente, que, né? Ficou mais evidente. Exato. Uma partida que você fala, caramba, essa partida eu joguei pra caramba, sei lá, olhar e tá cheio de erro, né? Então, não é fácil isso hoje em dia com um jogo de tanta lógica, digamos. Mas esse realmente foi um torneio onde tive partidas muito boas, joguei aí de modo muito sólido e ganhei o torneio, talvez da forma mais convincente até hoje, porque assim, mesmo o torneio 71 anos do IRT Clube de Xadrez de Curitiba, foi um torneio onde, por exemplo, a partida com a Williams eu tive perdido em determinado ponto, tá? Partida com o Jomar, uma confusão danada, tudo podia acontecer, sabe? E nesse paranaense eu realmente tive um grande domínio de aproveitar bem as vantagens que eu desenvolvi nas partidas e até o presidente do Clube de Xadrez de Curitiba, o Acir Calçado, sempre comenta que depois que eu cresci, eu fiquei mais cagão como jogador, mas isso foi bom. Foi uma conquista e tanto, e fazer parte desse time aí, dos campeões paranaenses, é uma satisfação imensa, né? Espero que eu possa, de repente, repetir isso um dia. Com certeza, sempre. Assim, você, bem preparado, sempre vai ser favorito. É um dos caras que tá ali sempre entre os caras fortes, os caras a ser batido. Na modéstia à parte, você sabe que é verdade, porque os caras te respeitam muito e tal, e é um jogador que sempre, assim, olha, eu não sou um grande analista de xadrez, nunca fui, mas assim, eu consigo ver que você é um jogador que faz alguns lances brilhantes ali, sabe? E são lances bem interessantes, às vezes ali que você tira da cartola naquele momento, surge assim, você tira e acaba dando certo. Eu acho que a gente, uma das coisas mais legais
a gente herdou dos treinamentos com a Williams, não só eu, como acho que a maioria dos atletas aqui da Araucária, isso era muito marcante no Euclides também, no próprio Anderson, né? Foi uma mente aberta para o xadrez, digamos, né? E isso te torna um jogador criativo, né? Onde tudo é possível, você sempre está olhando para tudo. Uma coisa boba, assim, mas que de muita importância, que eu sempre lembro do Ed Williams falando, quando a gente estava, por exemplo, analisando posições, eram coisas como, cara, não esqueça de olhar o tabuleiro inteiro, sabe? Porque a gente tende a centrar muitas vezes, né? Não, a partida tá acontecendo aqui, na ala do rei, na ala da dama, em tal lugar, né? E ele sempre falando, sabe? Isso vai ficando na cabeça e tem hora que faz uma diferença enorme, né? Nos momentos de apuro de tempo, nos momentos de procurar coisas que muitas vezes não estão ali na região de conflito, digamos assim, sabe? E acho que daí vem esse lado mais, talvez, criativo, que acaba levando a gente aí a encontrar lances importantes em muitas partidas, né? Mas é isso aí. E o que pretende aí na carreira do xadrez o Paulo Palozzi? Onde quer chegar Paulo Palozzi aí na carreira do xadrez? Você que agora tá meio num certo ostracismo xadrístico aí. Pois é. Na verdade, assim, até bastante curioso, os amigos já me perguntaram, por que você abandonou o xadrez? Não foi bem uma questão de abandonar, porque coincidiu com eu ter viajado para fora, morei um ano fora, onde eu joguei muito pouco xadrez, porque eu estava numa região muitíssimo afastada, sabe? E quando retornei, comecei a praticar escalada por uma mera coincidência do destino. Estava numa boa pegada com a atividade física, sempre soube que isso é, inclusive, muito bom pro xadrez, né? E resolvi continuar. E eu sempre passava aqui em Curitiba, em frente a um ginásio de escalada, de ônibus. Eu falei, cara, eu vou lá. Eu fui lá um dia sozinho. E desde então, 5 anos atrás, eu não fiquei sem escalar mais nenhuma semana. Aquele comentário que eu fiz da constância, né? E assim, me apaixonei pelo esporte, pela escalada, por uma similaridade muito grande com o xadrez, que é o lado mental. Além de você ter esse aspecto da exigência física, é um esporte de muita estratégia, de muita tomada de decisão, de muita pressão, sabe? E eu acho que isso me chamou tanta atenção dentro dele, sabe? E como eu sempre fui com xadrez, bastante assim, não, se é pra jogar, vamos jogar pra se divertir e pra ganhar, né? Eu comecei com uma pegada parecida com a escalada, né? Até ganhando bastante nível e tudo mais, sabe? Talvez já seja um MF na escalada, apesar de não existir esse título dentro disso. Mas, digamos que o tempo que eu dedicava ao xadrez, eu passei a dedicar à escalada. E com a união desses fatores, a vinda da pandemia, né? E eu ser um jogador nada ligado ao lado online do jogo, sabe? Eu acho que isso me deixou afastado aí durante o meu primeiro ano fora e esses mais de um ano já aí de pandemia, sabe? Mas eu ainda tenho bastante vontade de jogar o xadrez competitivo e de retomar uma frequência bacana de estudo. Eu ainda jogo partidas online e tudo mais para manter pelo menos um certo ritmo, né? Mas tenho vontade, não almejo, quem sabe, um título que eu possa aí adquirir a mais, um MI talvez, mas não que eu almeje isso, que quando eu voltar a jogar, eu vou diretamente em busca disso. Eu vou diretamente em busca de diversão, de preencher minha cabeça com algo tão lindo que é o xadrez, né? E tá com as pessoas e tudo mais, sabe? Então, eu vejo que isso são coisas que tanto o xadrez quanto a escalada hoje colocam na minha vida, e a escalada tem o extra de estar sempre em contato com a natureza, né? Que é algo que para mim é simplesmente fantástico nesse mundo corrido que é hoje, sabe? Então, foi isso. Eu nunca, na verdade, abandonei, digamos, o xadrez, né? Mas eu ainda pretendo jogar bem competitivamente, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta aí que às vezes que pode causar uma polêmica, uma treta, mas zoeira, né? Zoeira. Uhum. Você comentou que, e de fato eu acho que é isso mesmo, né? Uhum. Quanto mais rápido o xadrez, pior é a qualidade do jogo. Certo. O próprio Botvinnik odiava partidas de xadrez rápido, relâmpago,
ele sempre era do xadrez clássico, né, do convencional e tal, do pensado. Mas então, com base nisso que você falou, Bullet é xadrez ou não é xadrez? É xadrez, sim. Eu acho que é xadrez, lógico. Requer habilidades diferentes, né? Do xadrez pensado, por exemplo, mas eu não tenho dúvidas que é xadrez, sim. E eu admiro demais as habilidades que certos jogadores desenvolvem, né? Porque, eu não queira, você tem que manter o controle da partida, da mesma forma que uma partida pensada e tudo mais. Claro que naquele finalzinho, onde o mais rápido vence, né? É onde as polêmicas surgem. Mas eu tenho certeza que para você chegar lá no final contra um jogador como um Nakamura hoje, que jogadores brasileiros, inclusive, conseguem até superar, eu acho que precisa de muita habilidade, e essa habilidade vai muito além da velocidade com o mouse, sabe? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que Bullet é xadrez, sim, sabe? Com certeza. Até o mestre nacional, o Glaucio Sela, de Francisco Beltrão, ele é um defensor, assim, gigante, né, do xadrez Bullet, né? E ele associa as tomadas de decisões hoje do dia a dia, né? As tomadas de decisões hoje têm que ser muito mais rápidas e tal. Então ele defende com unhas e dentes e tal. Eu tive entrevistando ele aqui também, foi uma entrevista bem bacana, e ele falou, não, é xadrez mesmo e tal. E aí eu sempre faço essa pequena provocaçãozinha, assim. Não, acho que é muito legal, porque é bem isso. Eu ainda não achei ninguém que, por mais que fale que não é xadrez, argumente ao ponto de falar que não é mesmo xadrez, né? Defenda bem esse argumento de que não é. Por que que não é? Vamos ver se alguém aí, um dos entrevistados, defende bem em qualquer momento. Aí você falou desse tempo que você ficou fora, você ficou um ano, você estava morando nos Estados Unidos, foi um intercâmbio, foi um estágio, o que você foi fazer nos Estados Unidos lá? Nos Estados Unidos, o meio pelo qual eu fui para lá foi através do antigo programa aí Ciências Sem Fronteiras, né? Uma vez que eu estava estudando na Universidade Federal do Paraná, cursando zootecnia, já estava envolvido com aulas de inglês e tudo mais. Na última edição, coincidentemente, desse programa, né? Eu fiquei sabendo que bastava tirar uma nota específica numa prova chamada TOEFL, ter feito o Enem num número de anos X e ter um desempenho específico na universidade. Satisfazendo esses critérios, você podia fazer um ano do teu curso em uma universidade que você poderia tentar escolher, mas que a decisão final seria aí devido a vários fatores, sabe? E com isso eu acabei indo estudar zootecnia mesmo na Universidade de Minnesota, no estado de Minnesota, fronteira com o Canadá, lá nos Estados Unidos, um dos lugares mais do mundo em média de temperatura, mais frio que o Alasca, inclusive, 40 graus Celsius lá, foi uma experiência bem gelada. E fiquei lá por 40 graus Celsius? Menos 40, uma coisa menos absurda. 40? Menos 40, sabe? O estado é totalmente em Minnesota, fronteira com o Canadá, perto lá, Carolina do Norte, Norte Dakota, esses estados aí, sabe? É uma região dos lagos americana. Estado muito plano, né? A geografia e o que levava a temperaturas tão baixas era principalmente a velocidade dos ventos, sabe? Então a sensação térmica era sempre, chegava a esses níveis aí, sabe? E lá eu fiquei por 9 meses cursando o curso de zootecnia dentro dessa universidade, morando lá dentro. Até lá foi bacana que eu comecei um pequeno clube de xadrez dentro da universidade, dei aula para pessoas de diversas nacionalidades. Tinha um menino da África do Sul, alguns chineses, alguns americanos. Foi uma experiência muito, muito legal, mas era realmente um lugar afastado de tudo, e as competições, além de serem difíceis de participar por conta da carga horária exigida pelo próprio Ciências Sem Fronteiras, ainda saíam bastante caras, né, pelo estilo de vida que eu estava levando lá. E acabou que numa transição, porque o programa envolvia 9 meses estudando na universidade e 3 meses fazendo estágio em um lugar da sua escolha, aí era da sua escolha mesmo, né? Inclusive, nesses 3 meses de estágio, eu mudei para o estado de Kentucky, né? Famoso pelas corridas de cavalo e tudo mais, bem central, inclusive, curiosidade, um dos estados mais pobres aí dos Estados Unidos. Conheci uma realidade lá que a gente não vê na TV, que é de realmente
pessoas bem abaixo da linha da pobreza, e que é muito legal ter tido essa experiência, sabe? E eu sempre, dentro da zootecnia, fui envolvido com a área de répteis. Sempre gostei muito de serpentes. Lá eu trabalhei em um zoológico que fazia extração de veneno de serpentes para produção de soro, sabe? E lá eu participava da manutenção das serpentes, de algumas extrações de veneno, de serpentes como naja, mamba negra, várias espécies de cascavéis, sabe? E lá eu fiquei por 3 meses. Então eu fazia esse tipo de trabalho, além de atender o público americano, levando eles para visitas ao redor do zoológico, apresentando os displays de vários animais, né? E foi isso. Nessa transição eu consegui participar de um torneio de relâmpago, porque consegui viajar bastante lá dentro, né? Me organizando e tudo mais. E foi bem legal que eu participei de um torneio de relâmpago em Las Vegas, e onde eu tive um resultado incrível, incrível. Na última partida, eu estava jogando com um grande mestre chinês, que não me recordo o nome, pelo 2º lugar. Ele jogando, se eu ganho, eu ficava em segundo. E acabei perdendo a partida por uma pendurada épica, porque eu fiquei completamente ganho na partida. E acabei terminando em 13º lugar, não lembro direito. Mas, assim, aquela coisa de você vai... Era um torneio curioso que você jogava 2 partidas contra cada adversário, né? Num total de 12 partidas, se eu não me engano. E contra ele eu empatei a primeira, e a última mesmo, eu tinha que ganhar a segunda para terminar o torneio em segundo, e acabei perdendo, infelizmente, por essa pendurada aí. O nosso campeonato municipal é dessa forma. São 6 rodadas. São 6 rodadas e você enfrenta o mesmo adversário, uma de brancas e outra jogando de pretas. Inclusive, o atual campeão municipal sou eu. Numa zebra louca, né, que aconteceu. Não, perfeitamente compreensível. Não, mas só para você ter uma ideia. Porque, assim, todas as grandes cidades aqui que trabalham com xadrez, Araucária, Curitiba, São José, Piraí, as pessoas na cidade... São sempre torneios difíceis de você ganhar. Para você ter uma ideia, claro. Eu ganhei pela 4ª vez o municipal, e foi a 25ª edição. Eu ganhei a 4ª vez em 25 edições. Caramba. E eu não ganhava o municipal desde 2004. Caramba, cara! Sim, então teve a meninada legal. Quando chegou aqui, época de juventude, começou a ganhar. Aí o Serginho Busquete, que eu considero o maior nome do xadrez nosso aqui, porque ele joga bem tudo, relâmpago, rápido e convencional. Ele ganhou acho que 5 vezes, né? Então sim, eu fiquei bem contente de ter ganho, porque é o torneio mais tradicional daqui e é o torneio que a gente mais gosta, né? E outra, eu sempre acho muito legal, sabe? Outra coisa que a escalada tem bastante em comum com o xadrez, né? Quando você vence a escalada, quando você vence um torneio de xadrez, não importa o nível, a satisfação é sempre muito grande de você estar vencendo, né? E ainda mais quando, né, como você está bem colocando, vem com uma história aí de tantos embates, né? Não vencia desde 2004. Poxa, então, não tenho dúvida. As pessoas se preocupam muito, às vezes, um torneio X, Y, até, às vezes, reduzir a grandeza de uma vitória em um torneio específico, pela participação ou não de determinados jogadores, mas eu acho que isso não tem nada a ver, sabe? Eu acho que uma vitória, sabe? Muitas vezes nem é vitória, como você comentou, do 3º lugar no JAPS, né? Poxa, aquilo foi mais que uma vitória, né? Sim. Então, eu acho que isso que a gente tem que valorizar, sabe? Sim, com certeza. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer que é um dos torneios, digamos assim, mais tradicionais do Paraná, em se falando de longevidade, porque você vê, claro. 25ª edição, né? Esse ano a gente vai fazer de novo e tal, todo ano. E então a gente tem torneios assim bem longevos, acho que talvez não tenho conhecimento, mas talvez acho que possui essa longevidade em algum torneio, talvez com certeza ali com certeza o Clube de Xadrez de Curitiba, que tem edições ali que já são quase centenárias, né? Digamos assim. Mas a gente é muito feliz, porque a gente realiza o municipal, e mesmo gente que faz muito tempo que não joga, quando tem o municipal, resolve jogar, resolve participar, porque é o torneio que aponta, né, os campeões municipais da categoria. É um clássico, né? É um clássico. Daí você tem um embate bem legal, porque tem um dos grandes nomes do xadrez pirense, que é Paulo Brizola,
ele ganhou 4 vezes também. Eder Henks, ele foi o primeiro a ser tricampeão seguido. Ele ganhou 2000, 2001 e 2002. Legal. E até eu digo que, tipo, antes o torneio era aberto. E aí depois, com o tempo, como tinha bastante gente e tal, a gente resolveu fazer só pra galera xadrez Piraí. Mas ele ganhou, acho que foi em 2001, o Eder Henks. Foi sensacional. Eu considero, digamos assim, na história do xadrez piraense, pelo menos a fundação do clube, de 97 até aqui, eu considero a melhor foto já tirada, porque foi um momento, assim, sensacional. Ele estava jogando com Sandro Ziarek. Sandro Ziarek é um jogador muito forte. Você conhece ele? Jogou muito tempo por Cascavel. E o Sandro tá muito ganho na partida. Tá muito ganho. E de um determinado momento, o Sandro tá sossegado, tá na dele, e o Eder tá com a mão na cabeça, assim, desesperadão ali, sabe? E aí, de repente, eu acho que houve um certo cochilo do mestre, digamos assim. O Sandro faz um lance, assim, que aparentemente, na cabeça dele, assim, acho que aqui, jogo esse aqui com segurança, e tô de boa, vou ganhar. E aí o Eder avança um peão, e daí aquela situação em que o Eder tava com a mão na cabeça passa pro Sandro. E aí o fotógrafo, não lembro quem que era, focalizou bem o Eder assim, tipo espreguiçando, porque achou o lance, e o Sandro assim, bem nervoso, cara. Acho que foi uma foto épica, sensacional. E daí jogaram mais alguns lances, e daí o Sandro acabou abandonando. É como que nem o Eder falou, Maurício, se eu jogar 10 partidas com o Sandro Ziarek, eu pelo menos 9 eu vou perder. Entendeu? Mas aquela acabou com sorte. Ele acabou. Aquela foi a das 10 que ele ganha, né? Pois é, e daí, tipo, o Sandro teve aquele cochilo. Assim, importante salientar que o Sandro em nenhum momento menosprezou. O Sandro simplesmente, claro. Porque é normal, quando a gente tá numa posição ganha, a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Mas eu sempre, e acho que você vai concordar comigo, não existe partida mais difícil de ganhar do que aquela que tá ganha. Porque às vezes você dá uma relaxada, dá aquela relaxada, aquele minutinho de bobeira, aquela coisinha, é um deslize. E o xadrez é um esporte de detalhes, né? É um esporte de detalhes, não tem jeito. Eu até brincava com a Sir, me perguntava o carinhoso apelido que eu vi no Curitiba é Pajuca. Pajuca, por que você fica perdido em tanta partida e deixa para enrolar depois? Eu usei exatamente a explicação, porque partida é difícil de ganhar, a partida ganha, entendeu? É muito melhor você ficar perdido, depois você dá... Exatamente. E assim, eu tive uma partida, eu fiz uma partida online recentemente, era uma partida que era 1 hora mais 30 segundos, eu tava jogando com um atleta, e tipo, eu fiz uns lances assim, Palozzi, essa vai ser a minha imortal, porque eu nunca tinha feito isso em 300 anos de xadrez, que foi sacrificar 2 torres seguidas. Caramba. E 2 torres seguidas, aí eu lembrei da partida do Kasparov e Topalov 99, que é a imortal do Kasparov, né, que é sensacional. Eu falei, essa partida aqui vai ser imortal. E de fato, assim, pra falar a verdade, pelo meu nível do jogo, eu acredito que até seja uma das minhas imortais, se não é imortal. Tem uma que eu joguei em 95, que eu sacrifiquei 2 bispos seguidos, que os bispos de Lasker, né, que eu sacrifiquei. Sim. E consegui um resultado muito bom. E nessa partida, assim, eu só não considero uma perfeita por duas situações. A primeira, porque depois, a hora que eu joguei no Fritz, lá, ele deu um D3, assim, muito bom, né? Mas esse D3 era depois do sacrifício, mas eu não vi. Era muito bom, era excelente. E depois, no final, tipo, eu tinha uma sequência de mate em 4, mas acabei demorando 6 lances a mais. Mas ganhei a partida, fechei o que interessa. Mas foi uma coisa boba eu deixar passar o mate em 4, porque era muito visível. Fazia muito tempo que eu não fazia uma boa partida, assim, 2 sacrifícios seguidos, assim, e menores de torre, né, assim, foi muito legal, e tipo, é aquele tipo de sacrifício clássico, se você capturar, você perde, se você não capturar, você também perde. Claro, então, esse é o melhor, né? Esse é o melhor, e aí quando eu vi a possibilidade de sacrificar a segunda torre, eu falei, não, é possível, eu não acredito, vai dar certo mesmo. E foi muito bacana, foi uma partida, acho que foi
Foi uma das melhores partidas que eu joguei, assim, e tal. Mas aí eu sempre lembro daquela, putz, essa partida tá ganha, cara, eu não posso errar aqui, porque eu sempre tive comigo que a partida ganha é mais difícil de ganhar, né? Mas claro, a pressão é muito maior. Vamos entrar agora, Paulo, nos nossos quadros aqui do podcast. Bora lá! E o primeiro quadro é o Momento Kasparov. Momento Kasparov. E aí, nesse Momento Kasparov, a gente gostaria que você compartilhasse com a gente qual que você considera, digamos assim, o teu melhor momento no xadrez, a tua melhor partida, digamos assim, que você, essa partida aqui eu brilhei. Ou, de repente, é o teu melhor campeonato, né, que você já comentou com a gente, mas compartilha com a gente qual que foi esse Momento Kasparov aí do Paulo Palozzi. Legal. Bom, tenho duas, assim, lógico, dentro das que eu já comentei aqui, de vitória contra o Ed Williams e tudo mais, dois momentos que talvez, mesmo não tendo sido num campeonato tão expressivo, foram, sim, partidas espetaculares e que eu me lembro bem. Foi uma em um campeonato universitário que eu não tenho certeza do ano, mas foi, se eu não estou enganado, ali por 2015 ou 2016, contra o MI Victor Shumiatsky, lá acho que ele é de Brasília, se eu não me engano, em que, numa dada posição também, eu encontro um sacrifício de qualidade e mais duas peças, no caso foram 2 cavalos, se eu não estou enganado, para ficar com um par de bispo devastador na partida. O sacrifício realmente foi espetacular, mas que eu deixei passar um detalhe em um dado momento e ele acabou conseguindo um empate, sabe? Então, essa partida é muito, muito memorável, uma partida muito legal mesmo, e me deu o vice-campeonato nesse torneio. Com a vitória eu era campeão também, sabe? Foi uma pena ter deixado passar depois de um sacrifício tão brilhante, sabe? E assim, aquela coisa do momento de tomada de decisão rápida, né? Apuro de tempo, a posição aguda é a pior para você jogar no apuro de tempo, e acabei não conseguindo achar os melhores lances, mas mesmo assim a partida não perdeu sua beleza. E outra foi a minha vitória, aí já torneio de Caiobá, no Sesc Caiobá, não me recordo o ano, contra o GM Eldebs. Essa foi uma partida muito legal, em que ele fez um sacrifício posicional de peão, e que eu aceitei o sacrifício. Essa era uma das minhas famas aqui no Clube de Xadrez de Curitiba. Se sacrificou, eu vou aceitar. E eu consegui ir me desenrolando naquele xadrez posicional e tudo mais. Levei para um final de torres e consegui ganhar de modo muito bem jogado esse final de torres, sabe? Então, essa talvez seja o meu grande momento Kasparov, no sentido de não ter deixado escorregar a vitória, como na outra partida com o Victor Shumiatsky, sabe? Então, essa partida foi espetacular. Eu cheguei na última rodada desse torneio, na penúltima, perdão, liderando. Simplesmente não aceitei um empate contra o MI, na época, o Metsubo, e acabei perdendo a partida para ele. Uma decisão bem mal tomada, porque na posição que ele me oferece empate, eu já tô pior. E aquela coisa, né, otimista, que eu sempre tive também, de achar que a posição estava boa e tudo mais. Não aceitei, acabei perdendo a partida, e aí o torneio foi por água abaixo. Acabei empatando a última com o meu amigo Vitor Hugo, mas já sem nenhum tipo de expressividade, assim, com relação ao resultado no torneio, né? Mas a partida contra o MI, contra o GM Eldebs foi realmente talvez a melhor partida aí da minha carreira. Sem dúvida, é sempre muito bom tirar ponto de um grande mestre, né? Sempre ganha. É memorável, né? Deixa uma marca indelével, né, na nossa trajetória. Claro, sem dúvidas. Vamos lá, então, agora pro Momento Pastorzinho. Momento Pastorzinho. E esse Momento Pastorzinho é o oposto, logicamente, do Momento Kasparov,
Aí algum fato Esse é o teu interessante, pitoresco, engraçado que aconteceu na tua carreira aí? Compartilha com a gente. Nossa, eu tenho muito momento pastorzinho, sabe? Bom, tem um momento pastorzinho a meu favor, não sei se conta, mas que é muito legal. Claro, Assim, conta pra gente aí. Nessa de jogar os torneios que eu comentei, né? A Copa Araucária de xadrez, até você estava falando da tradição de torneio. A Copa Araucária de xadrez, cara, chegou a ter 14 edições, sabe? Era um torneio super tradicional na época também, foi uma pena, assim, ter acabado, sabe? Você lembra como que foi a última edição? A última edição, se eu não me engano, foi justamente a 14ª Copa Araucária de xadrez, que foi no ano de 2008, talvez, meados de 2008, pouco antes dessa nossa vitória no JAPS, sabe? Talvez até um pouco mais, 2006 a 2008, por aí. E nessa de sempre jogar a categoria absoluta, né? Desde que eu me conheço por enxadrista, a gente começava a garimpar umas boas posições com jogadores muito fortes, dali a pouco arranca um empatezinho e tal. E teve torneios que foi, assim, o meu melhor resultado. Eu jogava xadrez na época só 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Eu tinha lá meus 14, 15 anos. Eu ganhei do Hernani Schoma, do Fier, na época MF ainda. Minha primeira vitória contra o Bolívar. E empatei uma partida com o MI Disconzi de a minha enrolada mais épica, assim. Eu tinha 2 peões a menos e dos que eu tinha no tabuleiro, um tava em F7, outro em F6 e outro em F5, sabe? Os peões que eu tinha triplicados e rolou um sacrifício de torre e um perpétuo na partida, você sabe? Uma partida que eu acredito, sabe? Eu tenho que dar uma garimpada, talvez até ter a súmula dela perdida nos meus documentos ainda, que foi, assim, espetacular, assim, uma grande vitória. Momento pastorzinho reverso, né? Reverso, pastorzinho reverso. Aí, pastorzinho mesmo, não sou péssimo com os anos aí de lembrar dos eventos, mas em um dos paranaenses de categoria que eu joguei ainda, lá por sub-14, 16 na época, eu com o título na mão, uma partida ganha contra o amigo, como que era o nome? César Tacano, de Londrina. Acabou parando de jogar xadrez depois. E eu levei um mate corredor nessa partida. Sabe aquele corredor que o cara sacrifica a dama, depois come com uma torre e a última torre que sobra dá o mate? Levei um desse, assim. Tava super ganho, fui jogando super rápido, aquela coisa de chegar ao ponto de relaxar, né? E tomei esse mate corredor. O momento pastor, assim, que doeu no peito mesmo. Esse foi dureza, Esse também, quem nunca levou um corredor, pois né? Tá louco. Pois é, mas, né, decidindo um paranaense, esse dói. Esse é dolorido mesmo. Esse foi triste. Vamos lá, então, pro nosso topzera. Topzera. No quadro topzera, geralmente eu pego o nosso entrevistado aí de surpresa, né? Geralmente ele pede um top 5 dos melhores do mundo, no feminino, no absoluto, do Brasil e tal. Mas acho que eu vou aliviar para você. Eu gostaria que você fizesse aí um top 5 dos 5 melhores enxadristas que você enfrentou até hoje. 5 melhores enxadristas que eu enfrentei até hoje? Bom, com certeza o Fear em algumas ocasiões, né? O Fear, sem dúvida. O próprio El Debs. Certa vez no Continental, enfrentei um GM americano chamado Sergei Kudrin, que não era um GM muito conhecido, mas muito forte, nível de jogo altíssimo, né? O GM Sandro Mareco, em algumas ocasiões também. Também tem um... Voltando para o momento pastorzinho, tem um momento pastorzinho triste com o GM Sandro Mareco. Inclusive em uma edição do JAPS, não me lembro qual agora,
uma rodada importantíssima, se eu não me engano, ele estava por Campo Mourão. Ele deu uma pendurada épica e levou um sacrifício na abertura. Ficou numa posição, assim, perdidaça posicionalmente, né? Aí aquela coisa de GM. Primeiro que ele já me deixou cabreiro, que depois de levar aquele sacrifício, ele já pensou quase 1 hora. Você já fala, caramba, tem alguma coisa aí que eu não tô vendo, né? Certeza. Aí ele foi desenrolando aquela partida, me ofereceu empate num dado momento, eu ainda bem melhor. E, né, com o meu super otimismo não aceitei. Acabei me enrolando e perdi a partida no final, sabe? Então, alguns embates aí com o GM Sandro, né? E já pude enfrentar também o GM Veskov. Os GMs aí certamente foram os jogadores mais fortes que eu enfrentei até hoje. É, uma galera de respeito, né? Esse é o Sergei Kudrin, né? Uhum. Eu não tinha ouvido falar dele, mas, bom, dificilmente você vai achar um GM americano fraco, né? Pois é. É bem... Ele já era bem de idade na época, assim, eu acho que mais de 60 anos, assim, quando eu joguei com ele no Continental, lá em São Paulo, e muito forte, muito forte. Foi uma boa partida, mas não cheguei a ter chances inexploradas em momento nenhum, sabe? Mas é isso aí. Legal. Então vamos aí para o nosso próximo quadro, que é Montando o Tabuleiro. E aí, nesse quadro, Palozzi, aí você vai ter a oportunidade de falar das pessoas que inspiram você, que sempre te apoiaram e tal, que você vai montando o tabuleiro, vai fazendo algumas associações. Então vamos lá. O Rei, quem que é o campeão mundial que inspira você? Campeão mundial que me inspira? Olha, eu acho que eu sempre fui muito fã do Tal mesmo, sabe? O Tal sempre foi assim pra mim. O que ele fazia naquela época, do modo que ele fez, eu acho que nunca vai existir ninguém naquele nível, sabe? Apesar de a gente ter outros aí de nível parecido e até de muito mais precisão, talvez. Mas pra mim, assim, ele sempre foi absurdamente inspirador, sabe? Ele fazia... Os sacrifícios dele faziam parecer que o jogo estava muito fácil, né? Parece Exato. que era tão natural para ele, né? Era tão natural. Exato. Realmente é uma grande inspiração. Uma grande inspiração. Uma grande inspiração. Vamos lá, a dama, a jogadora que o inspira. Bom, eu sempre acompanhei muito as irmãs Polgar, né? E a Judite sempre foi espetacular, assim, por essa questão de ter encarado, né, essa geração, digamos, machista de domínio no xadrez, né? Então, isso eu acho, sem dúvidas, o maior ponto de inspiração aí de uma campeã, a rainha aí e tudo mais, sabe? Mas a própria irmã dela, Susan, né, por toda a influência dentro do xadrez. Então, eu acho que ela é uma grande inspiração por toda a mobilização que ela faz, né, em campeonatos de xadrez, times de xadrez de universidade americana e tudo mais, sabe? Então, pela contribuição dela, lógico, além de uma jogadora espetacular, né? A contribuição dela com o xadrez, eu acho que é uma grande inspiração para mim, porque, como a gente estava falando lá no começo, o que é do atleta, do xadrez, né? Sem todos aqueles que estão por trás, não só organizamos, né, levantando recursos para que eles possam participar das competições, né? Então, acho que ela aí, com certeza, é uma das grandes inspirações também. Vamos lá, continuando aí o nosso tabuleiro, seu tabuleiro. As torres. 2 grandes mestres que não foram campeões do mundo, mas que você gostaria de ter ao seu lado. Deles, Tarrasch, com certeza. Tarrasch sempre foi genial, né? Genial, absolutamente genial, né? Até o Euclides jogava a Tarrasch, né? E a gente tinha muita discussão, vimos muitas partidas, não só do Tarrasch, mas da própria abertura Tarrasch, né? Você sabe que outro jogador que joga Tarrasch assim, com brilhantismo é o Vittorio Chemin, né?
Chenin, joga- claro. Chenin, putz, é um nome sensacional, né, pra jogar Tachi, né? Sim. E Bom, assim, e o outro? esses grandes mestres têm que ser mais das antigas ou pode ser mais Não, moderno? não. Quem você quiser. Então, disparado, Caruana, que ainda não foi, mas que esse com certeza, sabe? Aprecio muito são o jogo do Caruana. Grandes nomes aí, né? O Tachi e o Caruana. Com São certeza. nomes assim, né? Com certeza. Mas já que você falou do Caruana, que não foi agora para decidir o Mundial, Uhum. você acha que o Carlsen ganha lá do Nepo? Vai ficar mais um tempo ali reinando como campeão do mundo? Ou você acha que existe uma possibilidade do Nepo surpreender e ganhar ali do Magnus Carlsen? Eu acho que possibilidade existe. Eu acho que sempre existe, sabe? E eu até acho que é bem interessante quando alguém, digamos, não tão esperado, né? Porque não sei se era muito esperado que o Nepo ganhasse, né? O torneio de candidatos. Vem à tona. Ali, Caruana, né? Era o nome. Exato, exatamente, né? Então, acho difícil falar até que esteja rolando a coisa e tudo mais, né? Não, mas assim, eu diria que pelo menos aí dando uma porcentagem de chances, eu acho que uns 40 a 45% de chances o Nepo teria. Acho que o Carlsen ainda é o favorito, até porque toda essa experiência de disputar, né, tantas vezes esse torneio, torna ele ainda mais poderoso nisso, não só pelo fato do xadrista que ele é, mas eu acho que certos torneios, né, até voltando lá pros Japs e tudo mais, você vai adquirindo uma certa manha do jogo, né, de qual o melhor jeito de conduzir durante aquele torneio, o que fazer. Então, eu acho que ele ainda tem um favoritismo até por conta desses aspectos, sabe? Eu concordo com você, existe essa possibilidade. Claro. O score em partidas clássicas é favorável ao Nepo, mas lógico, são partidas que eles jogavam lá atrás de categorias, né? Exato. O Carlsen ainda estava surgindo, então não vamos considerar esse histórico, acho que está 4-1 para o Nepo, mas eram partidas aí sub-16, sub-14 e tal. Exato. E agora vamos ver lá como é que eles vão E o histórico é o histórico, né? Não era o Carlsen campeão mundial ainda nessa época, né? Exatamente. Vamos lá então, seguindo o tabuleiro. Os bispos, 2 pessoas que sempre apoiaram você. Com certeza, aí o Odd Williams entra de um lado, né? O Odd Williams sempre foi um cara que, mesmo depois que os treinamentos pararam, ele continuava, principalmente no aspecto mental do jogo, com muita discussão, com muita incentivo, sabe? E assim, o outro dá para escolher, tanto faz um deles. Meu pai e minha mãe sempre foram grandes incentivadores do xadrez, então o outro bispo pode ser qualquer um deles que vai ter o mesmo peso, sabe? E assim, por mais que não joguem, não entendam muito do jogo, sempre procuravam trazer aquela palavra de orientação com relação ao que fazer em dados momentos de disputa e tudo mais, e se algo deu errado, não podia ser isso ou aquilo, que realmente fazia muito sentido, sabe? Então, sem dúvidas. Seguindo em frente, os cavalos, 2 amigos que estariam em sua equipe. Se ele pudesse, o Euclides, com certeza, né? O Euclides seria disparado o primeiro. E um outro grande amigo aí que, ao longo de muito tempo, de muitas disputas juntos na mesma equipe, aí foi o Vitor Hugo, né, de Londrina, que com certeza estaria aí também nesse time, um grande amigo que compartilha de muitas coisas legais assim no mundo do xadrez e na parte divertida que é estar numa mesma equipe disputando um torneio, sabe? O Vitão é brincadeira, o cara é muito forte. E eu gosto muito de conversar com ele também, ele é muito divertido. Muito, pelo menos às vezes que eu conversei com ele, é muito divertido. E aí, para encerrar o tabuleiro, o peão. Qual que seria o jogador ou a jogadora que você conheceu ou conhece, que ainda é um peão, mas tem um potencial muito grande de ser promovido, chegar lá na última casa e ser um grande jogador ou jogadora? Olha, e esse é bem legal. Eu até não vou lembrar o nome de todos eles, mas um grande amigo que eu fiz no xadrez também foi o
Thiago Forgoni, lá esqueci o nome da cidade, cara. Perto de Maringá. Esqueci o nome da cidade, no norte do Paraná, ali me fugiu, tava na ponta da língua. Já falo. E certa vez, o Thiago, nas suas contribuições com o Arapongas, tá? O Thiago de Arapongas, né? O Thiago é sempre tentando contribuir com o xadrez de Arapongas, sabe? Eles me convidaram para passar um dia dando aula lá e jogando simultânea com a molecadinha de base lá de Arapongas. Isso já aí há pelo menos 5 anos ou 6. E, cara, foi espetacular. E, na época, certeza que aquela molecada ia brilhar. E, assim, recentemente soube que alguns deles ganharam alguns eventos de categoria bem simbólicos. Uma das meninas que participou lá comigo ganhou uma vaga para disputar o Mundial online até mesmo, sabe? E tenho certeza que vão ser... Você tá falando aí da família Ramazotti, né? Exatamente. Esqueci o nome dela. Sensacionais. Esse aí, sensacionais. Eu tiro o boné para eles porque eles têm um talento natural para coisa que é impressionante. Só que, como diz o outro, só o talento não vale. Então, o talento não vale. Eles treinam muito, são muito... Sempre treinaram, nessa vez que eu fui lá, eles são muito disciplinados nos treinos dele, né? Sim. Eles levam muito a sério. Samuel, o Michael, a Esther, isso, Samuel, isso mesmo. O próprio Alexandre, né? O pai sem falar que são pessoas sensacionais, cara. São pessoas sensacionais. Gosto muito de conversar com eles. Gosto muito de conversar com eles. Educadíssimos, assim, Nossa, sensacional. Eu já aproveito e já deixo meu abraço aqui para a família Ramazotti. E que legal saber que legal saber que você fez parte, digamos assim, dessa história, teve esse contato com eles e realmente são peões assim que já estão chegando lá perto da promoção. Exato, grandes jogadores, é muito legal mesmo. Com certeza. Que legal. Bom, agora vamos para o nosso último quadro, que é o quadro Jogo Rápido. E aí, nesse quadro Jogo Rápido, eu vou falar alguma frase, alguma palavra, e aí você, rápido, fala aquilo que vem na tua cabeça aí, em primeiro lugar. Talvez a gente dê algumas risadas, não sei. Vai saber, né? Vamos lá, então. Time de futebol. Atlético Paranaense. Xadrez ou inglês? Xadrez. Fator sorte no xadrez, mito ou realidade? Realidade. O que irrita Paulo Palozzi? Mascar chiclete na partida. Sensacional. Eu não sei que existem mascadores e mascadores de chiclete. Claro. Existem algumas pessoas assim que dá a impressão que tá ruminando, sabe? Então, exatamente. Ruminação com chiclete, tá? Melhor definido agora. Entendeu? Então, às vezes é complicado mesmo. Abertura ou defesa preferida? Gambito da dama. Ensinar ou aprender? Ensinar. Um livro de xadrez. Pense como um grande mestre. Do Kotov? Isso. Kotov genial também, hein? Principalmente porque o Ad Williams fez uma palestra uma vez em cima desse livro com a versão Pense como um MF. Apresentando uma forma mais simplificada dos pensamentos complexos do Kotov, né? E muito eficaz, assim, que ele aplicava bastante dentro das aulas, né? Com relação a formas de buscar melhores lances e uma certa hierarquia sobre o que olhar na partida que ajuda muito em qualquer momento, sabe? Então, esse livro ficou bastante marcado. Até eu nunca cheguei a ler esse livro na íntegra, nunca fui um grande adepto do estudo com livros, sempre fui muito do estudo com análises, o que é
uma pena, né? Eu lamento não ter tido mais interesse por livros de xadrez ao longo da minha carreira, porque eu acho que eles contribuem demais, né? Não somente com o jogo, mas também com a parte histórica, que eu acho fantástica, né? Mas o Pense como um grande mestre é show de bola. Eu até tô pensando em escrever em Pense como um grande capivara. Acho que eu vou escrever um desse aí. Acho que eu tenho boas chances. Acho que vai ser um best-seller. Até porque tem muito mais capivara do que grande mestre, não é verdade? E eu tô aí, eu sou GM nessa área. Vamos lá. E de repente, se você organizar o pensamento do capivara, ele passa a se sobressair. Vai saber. Eu tenho um quadro, Paulo, até vou mandar os links para você dar um pouco de risada. Eu tenho um quadro no nosso canal que chama-se Maurício, o Destruidor, do próprio jogo. Que são as partidas que eu tô totalmente ganho, e aí eu consigo fazer um... Cara, eu vou te mandar uma que você vai... Eu não sei se você vai rir ou se você vai chorar junto comigo, porque são partidas assim que... eu vou mandar o link pra você, vou mandar a playlist, porque daí você já vê assim... tem partidas... Até o Brodai, o Gabriel Brodai tá mandando no Canadá, ele até mandou uma mensagem pra mim. Maurício, você quis perder essa partida, né? Fale a verdade. Não é possível que você perdeu essa partida assim e tal. Mas enfim, eu vou mandar para você dar umas risadas aí, depois você comenta. Beleza. Vamos lá. Alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Acho que não, cara. Acho que foi bem completa, digamos, nossa conversa aí. Legal. Bacana. Uhum. O xadrez em sua vida é? Energia. Defina Paulo Palozzi. Muito atrevimento, muita amizade, muito sonho e muita vontade de viver o melhor cada dia. Ótimo. Então, Paulo, que eu carinhosamente apelidei de Paulo Topalozzi, porque porque você é realmente muito forte, você é um cara humilde. Valeu, cara. E essa tua humildade muitas vezes não deixa você saber o teu tamanho, cara. Mas você é gigante no nosso estado. Eu tenho muita admiração por você, pelo jogador que você é, mas principalmente pelo ser humano que você é. E eu sou muito agradecido por você me permitir fazer parte do teu círculo de amizade, porque uma pessoa como você só agrega, só traz conhecimento, só traz bons momentos. É sempre muito enriquecedor conversar com você sobre vários assuntos. E temos em comum esse fato de a gente gostar de animais, né? Eu ajudo muito na causa animal aqui na minha cidade. Eu mesmo tenho 10 cachorros e tal, então, que eram oriundos de resgate, e aí a gente se apega a eles e acaba ficando. Sei como é. Então, gosto muito de ajudar a causa animal. Então, eu tenho uma admiração você, principalmente pelo ser humano que você é, porque grande jogador, a gente sabe que você é, mas realmente eu acho que toda pessoa que ainda não conhece o Paulo Palozzi deveria conhecer, para entender o quanto esse cara é sensacional, o quanto ele agrega, o quanto ele traz de boas coisas para você. Então, sou muito agradecido por você ter aceitado esse nosso convite e pela tua amizade, cara. Você realmente é uma pessoa que merece, sim, estar na primeira prateleira das amizades das pessoas, assim. É um cara que todo mundo... Cara, você é uma pessoa sensacional e continua sendo essa pessoa incrível, humilde, batalhadora e que acredita sempre nos seus ideais, e que também são coisas boas pra gente, cara. Muito obrigado mesmo. Satisfação imensa, sem palavras aí, Maurício. Muito obrigado mesmo, cara. A gente, né, sempre teve pouco contato, mas sempre que tem é de muita coisa boa, né? Isso eu acho que é algo que dita muito, né? Poxa, quanto tava, e parece que a gente tem conversado aí ao longo de todos esses anos sem parar, né? Sim. Que essa troca energética, assim, e tudo mais, né? Então, cara, você, muito mais do que eu, merece os parabéns pelo teu envolvimento com o xadrez, pelas tuas ações, né, em manter as tradições da cidade. Eu acho que muitas vezes é uma tarefa mais difícil ainda, cara, em cidades menores, com determinados tipos de até barreiras, sabe? Conseguir manter algo assim tão vivo, né?
como o xadrez é aí em Piraí e tudo mais, em momentos como esse, sabe? Então, cara, parabéns pelo trabalho que você faz aí também. Poxa, foi muito legal ter participado aqui. Mais uma vez agradeço pelo convite, sabe? E, pô, é isso aí, cara. Espero tá mais presente até no mundo do xadrez. Sempre que eu tenho contato, e um contato como esse, principalmente, a chama fica mais forte, né? Porque é aquilo que eu falo, para mim, simplesmente jogar o jogo não basta, sabe? Né? Esse mundo, né, de pandemia, onde as coisas acontecem online, isso, infelizmente, não me satisfaz como enxadrista, e partidas online não me motivam, não consigo jogar com a mesma gana, sabe? Então, espero muito que isso acabe logo, a gente possa aí voltar para os tabuleiros, voltar a se encontrar, ter contatos de todas as formas, e é isso aí, sabe? Porque é isso que tem de mais legal no xadrez, eu acho. Mas, poxa, muito obrigado mesmo, cara. Imagina, tamo junto e esperamos que tudo isso passe aí para você voltar aqui e quem sabe conquistar mais um título aqui na carreira aí, aqui Show em xadrez. Quero muito mesmo. Abraço, Paulo, tudo é bom. E falando, o último comentário, qualquer dia desse eu apareço aí por Piraí também, porque a escalada é muito forte aí. Sim. Aqui tem muita coisa legal aqui, inclusive a ideia aqui de desenvolvimento de esportes de aventura tá muito grande, sabe? E legal. a ideia, inclusive, balonismo, coisas assim que tem muitos pontos legais, cara, aqui, sabe? E o prefeito aqui, ele tem essa disposição muito grande de incentivar essas questões, esse encontro, esse crossover aí de turismo e esporte, que sempre dá muito certo, e com certeza acho que vai sair algumas coisas boas aí. E saindo aqui, com certeza eu vou mandar um recadinho para você. Paulo, venha para cá, que acho que tá rolando algumas coisas que você curte. Não, perfeito, eu devo aparecer. Era para eu ter ido para Piraí fim de semana retrasado. Até se fosse, eu ia tentar entrar em contato contigo, claro, para a gente poder se ver aí. E vamos ver se não dá certo aí nos próximos fins de semana, beleza? Vou de bola. Vai ser uma satisfação imensa te encontrar aí, presencialmente. Abraço, Paulo, tudo de bom aí. Beleza? Valeu, Maurício. Forte abraço para todo mundo aí da cidade, e é isso aí, satisfação imensa mais uma vez. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.